Professor Tite. There is also a gentleman over there. In the back. Yes, please. Yep. Okay. Tite. Por aqui. Tudo bom? Aqui. Sua esquerda. Ali da esquerda. Tudo bom, Tite? Duas partes. Para confirmar. Neymar. É a pergunta, né? Neymar joga e o quão alinhado tá, a seleção brasileira é alinhada, tá? Sobre a recuperação e o caminho que se desenhou. A expectativa era de um caminho mais complicado pela frente e torna um pouco mais fácil para chegar, entre aspas, até uma semifinal. Como é que também já está o projeto da seleção daqui para frente? O projeto da seleção é o jogo contra a Coreia. E nós não projetamos nada. Tu nunca ouviu a gente colocar que vai ter esse ou aquele adversário daqui. Porque não é nosso papel. Nosso papel é planejarmos para as situações e para os adversários que aconteçam. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco de atenção. Em relação ao Neymar, e eu sabia que era a grande pergunta de vocês, ele vai treinar hoje à tarde. E treinando hoje à tarde vai estar, sim, no jogo. Essa é a definição dela, mas ela passa por um treinamento específico para mim não antecipar nenhuma situação, e eu não gosto, e não faço, e não passo informação que ela não seja verdadeira. Eu quero ter a credibilidade, e ao longo da minha carreira eu sempre tive isso em relação a vocês, a credibilidade. Quando eu não quero falar, eu não digo. Então, ele vai treinar hoje à tarde, estando bem, vai para o jogo. Os outros 10, eu não escalo. Ok. Yeah. Tite. Tite aqui, Isabelle Costa, R10 Score. Falando sobre Gabriel Jesus, porque saiu uma informação de que ele já estava sentindo um incômodo nos jogos no Arsenal, e eu queria te perguntar se vocês já sabiam realmente desse incômodo e se já sabiam por que convocaram ele, tendo o risco de perdê-lo justamente nesses próximos jogos e não tem como repor. E tinham outros nomes como opção. Queria que vocês pudessem esclarecer sobre isso, se realmente vocês sabiam que ele já estava trabalhando com esse incômodo e o porquê da escolha de convocá-lo. Muito obrigado, Isabelle, por essa pergunta, porque ela não pode ecoar ali fora coisas que são mentiras, que é do mal, que é de quem quer fazer o ruim para os outros. Em nenhum momento, aqui na seleção, nós pagamos preço de vitória por saúde de atleta. Então, esse mentiroso que fica ali fora, os haters, né? É assim que chama? É assim que eles chamam, né? Que eles ficam espalhando. Então, tu me deu a oportunidade de falar, vai cuidar de outra coisa e deixa de ficar plantando mentira. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico. Nós temos responsabilidade pessoal, nós temos ética profissional. E nunca iria acontecer dessa forma. Aconteceu e lastimamos. Em relação ao Gabriel, sentimos. Ontem estava Neymar, Thiago, Marquinhos conversando com ele e conversando depois com o Telles. Depois nós acrescentamos o César, foi para lá, o César teve uma experiência dentro da seleção brasileira também de ter sido cortado. E ele vivenciou isso, ele tem mais experiência do que eu, e a gente pede para conversar com eles e, de alguma forma, eu vou dizer, não tirar a dor, Milton, a gente não consegue tirar a dor humana, mas que eles pudessem, de alguma forma, se fortalecer e participar conosco tanto quanto possível fosse. Certo? Sim, é isso, né? É legal esclarecer, até porque presencialmente o Tite e o Juninho tiveram lá especificamente no Arsenal, né? Então, em nenhum momento soubemos, não só eles, como a junta médica também da saúde. A gente reitera o que o Tite disse, né? A gente não troca a saúde por qualquer outro resultado. E sim, é difícil as lesões na carreira dos atletas, independente do momento, é uma situação em que você sente frágil, né, de não poder fazer aquilo que você ama, que você gosta, ainda mais numa Copa do Mundo, que é um sonho, né? E então a gente esteve ali com eles presencialmente, dando esse apoio, e a gente não sabe o que vem pela frente aí, mas independente de não estar fisicamente presente conosco, né, eles fazem parte dessa construção. Ok. Yes, please. Tite, Leandro Quesada, tudo bem? Aqui. Oi, César. Beleza.
estando bem, vai para o jogo. Você acabou de dizer isso para a gente, Tite. Agora a pergunta é, o jogo pode ser um jogo de 120 minutos. É melhor iniciar ou colocar o Neymar no decorrer do jogo? Eu parto do princípio que, de repente, o Neymar não consiga ainda aguentar uns 120 minutos, não sei. Até pergunto isso para você. Mas qual é a tua ideia, imaginando uma prorrogação e depois, não podemos descartar nada no futebol, né? Cobranças de pênaltis, e o Neymar é um craque para fazer isso. Ratificando, Quesada, que a gente paga o preço do ser melhor. Do ser melhor. A gente quer ser mais competente, ser melhor. E não pagar o preço da saúde. Então, a escalação do Neymar, ela tem o pressuposto saúde, departamento médico e departamento físico. Está bem claro para deixar para vocês, para deixar transparente. O segundo, eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. Eu. E o técnico tem que assumir as suas responsabilidades. Eu prefiro desde o início. Tite, Raíza Simplício aqui da Gol. Boa tarde. Tite, o Brasil acabou tendo muitos problemas nesse início de Copa do Mundo, muitas lesões, 5 jogadores lesionados, 2 cortes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que isso impactou dentro do trabalho de vocês e se o período curto de preparação em relação a outras Copas do Mundo, se isso tem feito alguma diferença para esse Mundial especificamente. Uma adaptação a uma realidade diferente. Sim, essa adaptação, ela teve uma série de componentes importantes que a gente pode avaliar. O que a gente procurou, eu posso dizer assim, em termos inclusive de convocação, é pegar jogadores versáteis, principalmente do sistema defensivo para trás. Vou te exemplificar para que a gente pudesse cobrir um possível problema, como está acontecendo, e a gente lastima. A gente teve problema com o Alexandro, está no processo de recuperação, e teve um problema sério com o Telles. 2 laterais esquerdos. Mas agora a gente tem também outros jogadores que já executaram essa função nos seus clubes. Então, isso dá. Lateral direito. Aí nós temos o Fabinho, que pode fazer também, porque já teve. Ou o zagueiro, que também já o fez. O Casimiro, que em algum momento fez também função de zagueiro. Danilo, que fez de zagueiro e fez de lateral direito e esquerdo. É só o histórico para exemplificar aquilo que a gente procurou se aprofundar, para também ser um peso na balança, para em momentos decisivos como esse, não se pegar surpreendido em cima de uma necessidade. Isso a gente procura. Tite, boa tarde, César. Boa tarde. Luiz Prósperi, do canal Luiz Prósperi na Copa. Eu gostaria de saber o seguinte, véspera do jogo, por tudo que já aconteceu nessa Copa com a seleção brasileira, você está tenso ou confiante? Em paz, em paz. Em paz por saber que estamos todos hoje melhor preparados em função dessa sequência. Inclusive com a derrota contra Camarões, que foi a situação colocada, e de todos os atletas. Quem ficou fora está mais descansado para o jogo. Quem jogou e jogou bem está mais confiante. Quem jogou e não jogou bem, ele vai ter a oportunidade de melhorar e de preparar. A nós da comissão técnica, nós temos mais um recorte em cima do momento de cada atleta, mesmo sendo difícil a derrota como aconteceu. Yes, please. Tite, aqui, ó, lado direito seu. Boa tarde, um abraço a você, ao César, a todos, Abner Luiz, Grupo Liberal de Belém. Tite, eu tenho percebido, tirando Camarões, que deixou a seleção brasileira jogar, a seleção pisou muito mais na área do adversário contra Camarões do que os 2 primeiros adversários. Acreditando que a Coreia, de repente, venha com um sistema de marcação fechadinho, claro, buscando uma bola, eu tenho percebido que a seleção tem, falando da parte de dentro de campo, que eu acho que você deve gostar mais de falar dessa parte tática, tem trocado passe com paciência para chegar a hora certa de chegar ali dentro da grande área. E os 2 extremos nossos, tanto o Vini de um lado quanto o Rafinha, quando se gira a bola para o lado sempre oposto, eles sempre estão sozinhos, levantando o braço para esperar esse lançamento direto.
ele quase não saiu nesses 3 jogos. Há uma orientação para isso? Não é uma bola boa que a seleção pode aproveitar e não tem aproveitado? Um abraço, obrigado. Luiz, eu vou pegar uma parte, eu vou te dizer que isso eu podia te mostrar com vídeos. E que elas aconteceram. Porque é estratégia nossa, elas aconteceram. Então, dá uma observada e pega os lances no último terço. É a segunda equipe que mais finaliza dentro da competição. Dá uma olhada no contraponto, mas dá uma olhada que vai ter. Que vai ter. Estou te falando da inversão, construção e inversão. Dá uma olhada. Se não for, eu vou vir aqui no outro dia e vou dizer, mas olha que tem. Dá uma olhadinha que tem. O César, vou dar até quem é que esse cara que faz essa inversão. Ele era do... Não, a gente tem como opção, sim, tem feito. Né? Principalmente, exatamente no último jogo, a gente faltou um pouco de precisão na última bola, mas essa última bola, ela teve nos nossos pés, sim. Nós não transformamos as oportunidades em gol, né? No caso, em efetividade. E dentre as ações ofensivas está, assim, a inversão. Em uma delas até o Martinelli cabeceou, o goleiro defendeu, enfim. A gente teve algumas jogadas. Mas não me pergunta outras mais também, que não vai deixar quieto, né? Municiar os caras. Please. Please. Otherwise... Dá uma olhadinha lá, senão a gente fica aqui no imaginário. O imaginário não joga. Tem que olhar lá e ver a estatística e dar uma olhada. Senão a gente fica assim, ó, pô, aconteceu, pá, não aconteceu, pai eu vi, pai eu não vi. Aí é... Hi, I'm Jon from Danish broadcaster TV2. I want to ask you about the sad news of the conditions of Pelé. Can you put some words on what he means to Brazil as a nation and Brazil as a football nation, and how you and the squad reacted to the news about Pelé? Obrigado pela pergunta e desculpa que eu tinha que ter entrado na coletiva falando sobre Pelé. E vou falar do meu sentimento agora, vou fazer uma abertura. Talvez a única pessoa que eu tenha presencialmente tremido para cumprimentar. Eu estou falando de coração e estou falando de emoção. Quando me foi colocado, o 2018 tem aí, eu vou contar o episódio, nós estávamos sentados, aí está aí o sorteio e tal, e eu estou atento, está aí o técnico, não sei o quê, histórico de não sei o quê, tem o outro lá, aí vou tirar foto e lá, e eu digo, eu não quero nem saber disso daí, e pronto, e vai. E estou concentrado, deixa eu falar, vai dar um abraço no Pelé. Eu levantei e tremi, cara. Minha mão suou. Pulsação aumentou. Eu digo, cara, eu vou ter a oportunidade de cumprimentar a representatividade humana de um cara que eu... Saúde, Pelé. Saúde. O carinho que eu posso te dar é transmitido por todos nós, é esse relato. Sim. Eu também tive a bênção, posso dizer assim, né? Eu fui formado no Santos e tive o direcionamento algumas vezes com o Pelé. E minha primeira convocação para a seleção eu tive a oportunidade de jogar com o Pelé. Foi algo tremendo, mais do que o Tite disse aí, né? E até se dirigir a ele dentro de campo era difícil. Fala, cuidado, Pelé, toca, Pelé. Algo assim que jamais pensei em minha vida, e nesse momento a gente pede só a todos, independente da religião, né? Mas para que a gente possa estar intercedendo, orando, rezando, enviando energias positivas. É uma pessoa que influenciou diretamente na minha formação, não só como atleta, mas como homem. Okay. The last two questions, please. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Tite. Boa tarde, César. Eric Faria, TV Globo, Sport TV aqui. Tite, eu queria que você pudesse falar do Alexandre, se ele está nas mesmas situações do Neymar, por exemplo, se treinar, vai jogar, se ele está atrás, está na frente, em termos físicos, obviamente. E ele não podendo jogar, você vai ter que improvisar, né? No jogo contra Camarões foi o Marquinhos por ali. Ele seria a sua opção para esse jogo? Há outras opções? E que opções são essas? Boa tarde, Eric. O Alexandre está fora.
Ele não tem condição médica, clínica. Respondendo e analisando e fazendo o contexto da pergunta que falaste antes, Isabelle, a respeito de saúde. A gente não vai colocar porque não tem saúde. E a gente respeita a saúde. Se tu vasculhar quem jogou ali nos seus clubes, tu vai matar a charada, Eric. Vai, aposta e vai nela lá. Olha, o Galvão vai te dar o toque aí do lado, ele vai te dar. Vai na hora que ele vai dar. Eu não falei Danilo? Nós falamos? Que ele voltou, não? Danilo, é que eu presumi aqui do Thiago, comentou, ele disse, nós estamos felizes com a volta do Danilo, com a volta do Neymar. Ele colocou, eu pensei que ela tivesse já. Danilo está de volta. Okay, the last question, please. Tite, à sua esquerda, por favor, Tite. Aqui. Thiago Salazar, TV Gazeta. Tite, eu queria que você fizesse uma observação. Aqui, ó. Tá me... Eu vi, só que essa lâmpada está já direto no olho. A gente, nesse ciclo pré-Copa do Mundo, muitas vezes os resultados da seleção foram tirar um peso dos resultados da seleção, muito por causa dos adversários, né? Bateu-se muito na tecla de que a seleção não enfrentou os europeus e, de repente, a seleção goleou a Coreia, venceu o Japão e não se deu, talvez, o devido valor a essas vitórias. E a gente está vendo essa Copa do Mundo, grandes europeus sendo eliminados ou perdendo para essas seleções ditas zebras, seleções que a seleção brasileira venceu bem e talvez ali naquele momento não teve um reconhecimento como de fato a gente está vendo nessa Copa do Mundo. Talvez vendo agora qual é a potência dessas seleções. Está te surpreendendo essa Copa do Mundo com esses resultados? Ou de fato foi uma avaliação talvez equivocada de torcedores e imprensa sobre esses adversários que o Brasil de repente venceu de uma certa tranquilidade e aqui estão dando bem mais trabalho do que a gente imaginava? Tiago, palavra de honra, cara. Eu não me permito fazer comentário em cima de comentários de outras situações em outros momentos, porque cada momento teve lá a sua análise, cada momento teve lá a sua circunstância, tá? Senão fica assim, sabe, vocês fazendo pergunta para mim contrapor uma opinião dada pela imprensa e entrar no embate. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. O sentido é de construção. Eu vejo de outra forma, não é o embate do técnico ter que contrapor para o cara porque tu errou, porque tu... Pô, cara, não é. É da grandeza das ideias, de divergir as ideias com respeito e só com um cuidado da informação ser correta. Por isso que eu falei antes da oportunidade legal da informação correta. Quando vem uma informação de que já estava sentindo do Arsenal, isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, esse cuidado só é que eu me reservo o direito. Da opinião, ele faz parte. Assim como faz parte minha absorver críticas que podem ser diferentes do fato de ter utilizado uma equipe diferente contra Camarões. Cara, isso é da vida, isso é do jogo, isso é da atividade. Faz parte. Ideias diferentes. Claro. Esse Mundial tem uma característica diferente. Pouco tempo de recuperação, calor, intensidade, preparação. Ajuda aí, Sérgio. Eu acho que a FIFA foi feliz em abrir para 26 atletas, a gente até debateu sobre isso. E o nível de informação também. Eu tenho visto que algumas seleções, por não ter tantas opções técnicas, conseguem suprir tática e fisicamente essa deficiência. Então, equilibrou o sarrafo, sim, né? Em termos de favoritismo, diminuiu se você trabalhar bem com as informações. Só para exemplificar, a gente pode, até para dar, eu acho que qualifica a nossa entrevista coletiva, o fisiologista nosso, ele fez uma mensuração de estímulos em alta intensidade da Polônia no terceiro jogo que ela teve. E ele foi quase que 40% menor que os dois primeiros, da mesma Polônia, onde repetiu os 3 jogos, 8 jogadores das suas escolas. Isso quer dizer que humanamente é duro, é complicado só para traduzir isso. Hein? The last question, Galvão, finalmente. Vamos ver na TV Globo. A última é pequena.
Muito obrigado. Um abraço a você, Gajo. Obrigado. E, antes de mais nada, boa sorte. Obrigado. No jogo de amanhã. Não tem a ver com a pergunta, mas você falou do Pelé com tanta emoção. Eu tive a felicidade extrema na vida de fazer 3 Copas do Mundo junto com ele. E tenho trocado algumas mensagens com a equipe e ele diz que o momento em que ele se sente melhor é quando ele assiste os jogos da seleção, apesar do nervosismo que faz bem a ele. Eu acho que devemos todos realmente estar em um momento de oração e de pensamento positivo. Agora, vamos lá. A pergunta. O Eric falou de trás. A partir do momento que o Neymar vá bem e que você prefere começar com ele, sei que você não gosta de falar nomes, mas podemos imaginar que com o retorno do Neymar, do Casimiro para frente, teríamos o time da estreia? Pode imaginar, sim. Obrigado. Thank you. Thank you, Professor. And good luck.